Nesse vídeo, nós vamos estudar as equações de Diffie-Hellman, tá? Que, enfim, são aí correspondem às soluções gerais aí das equações de Maxwell quando você conhece as fontes. Então, como a gente vem discutindo aí nas últimas aulas, vocês viram na graduação, a dinâmica dos campos está contida aqui nesse conjunto de 4 equações, que a gente explorou bastante nos últimos vídeos, vendo aí as simetrias e vendo de diferentes maneiras o que elas querem dizer. E aí, o problema fundamental aqui é, se você conhece o ρ e o j, como que se obtém os campos. Esse é o problema fundamental, mas não é o único problema, porque às vezes obter o ρ e o j também é um problema. A gente vai ver isso ao longo de próximas partes do curso. Mas, em algumas situações, você conhece aqui quem é o ρ e quem é o j, e aí, quer dizer, em princípio, você quer resolver essas equações. Será que a gente consegue soluções gerais para elas? E o mais simples é a gente partir das equações de onda. A gente mostrou que as equações de Maxwell implicam nas equações de onda. Então, as equações de onda mostram que o campo elétrico e o campo magnético satisfazem equações de onda. E aqui tem a grande vantagem que são equações desacopladas. Enquanto a equação de Maxwell está acoplando campo elétrico e magnético, está acoplando os componentes ali de cada campo, em cada equação, né? Aqui na equação de onda a gente tem realmente aí 6 equações desacopladas, né? 3 aqui para o E, 3 aqui para o B, tá certo? E esse é o problema que a gente quer resolver nesse vídeo, achar a solução exata, e para isso, como a gente já encontrou a função de Green da função de onda, agora é basicamente conta. Deixa eu comentar aqui, nota que no caso em que vocês já resolveram esses casos particulares desse problema fundamental na graduação. Quando você tem, por exemplo, problema de eletrostática, aí não tem esse termo, não tem esse termo, e a solução vai ser basicamente lei de Coulomb. Quando você está em magnetostática, aí você pode, não vai ter esse termo, você pode basicamente resolver essa equação. Embora nos cursos de graduação, tipicamente, você não resolva aí, muitas vezes via função de Green e tal, na prática você tem a solução geral. No caso da eletrostática, é a lei de Coulomb, no caso da magnetostática, é Biot-Savart. Agora a gente quer a solução para qualquer caso, dinâmico e tal. Ou seja, conhecidos ρ e j, quem são os campos? Isso que a gente quer determinar. E, na verdade, todos os ingredientes que eu disse a gente já tem. Então, agora é uma parte operacional, e aí eu vou fazer o seguinte, na verdade. Tem muita física na resposta que a gente vai obter. Então, eu vou começar da resposta, vou botar a resposta, e bem mais lá para frente no vídeo, tá? Eu mostro como obter, mas a matemática é bem parecida com o que a gente já fez nos últimos vídeos. Então, ao invés de gastar energia agora no início com a matemática, eu vou colocar a resposta para a gente interpretar. Então, essas são as equações de Diffie-Hellman, ou seja, conhecido ρ, conhecido j, a solução das equações de Maxwell é o conjunto dessas equações aqui, que são chamadas de equações de Diffie-Hellman, tá certo? A gente vai demonstrar isso no próximo, nesse vídeo, mas bem lá para frente, mas eu queria chamar a atenção que aqui tem uma física, então, que a gente já viu nos vídeos anteriores, ou seja, você quer resolver ali a equação de onda, você vai precisar calcular aqui as fontes, tá? No instante de tempo retardado. Então, esse colchete é uma notação muito conveniente que a gente discutiu no último vídeo, quando você está lidando com tempo retardado. E aí a gente vê aqui, então, que os campos eles vão depender das fontes dos tempos retardados, que é bem a intuição lá que a gente tirou de princípio de Huygens, tá certo? Agora, por que é exatamente essa expressão? De onde vem esse ρ ponto? A gente vai demonstrar isso aos pouquinhos, bem lá para frente. Mas primeiro, tendo essa resposta, vamos agora obter aqui um pouco de física com ela. Primeiro, o limite eletrostático corresponde a você chegar aqui e colocar o ρ independente do tempo, J igual a zero, tá? E então, no caso eletrostático, não tem corrente, já não tem esse termo, não tem esse termo, não tem esse termo, matou o B, não tem B. O que sobrou? Bem, retardar uma função constante, bom, é a operação identidade. Se o próximo depende do tempo, calcular no tempo retardado dá a mesma coisa, depende desse argumento, tá? E também não tem o ρ ponto na eletrostática, né? E como a gente viu, também não tem aí o J ponto, porque também não tem J. De modo que o campo elétrico ele se reduz exatamente aqui a essa expressão, que é a lei de Coulomb, que vocês podem reconhecer aí de cursos anteriores. E nesse caso, como a gente já destacou, não tem campo magnético aqui. Limite magnetostático. O que vai acontecer no limite magnetostático? Agora a gente tem uma corrente, tá, que é a função só da posição. E como a gente tem uma corrente que é só da posição, agora, o que significa? Primeira coisa, retardar de novo a operação identidade. Não tem J ponto, morre esse termo, tiro o colchete, voilá, temos Biot-Savart. Então, os casos limites, a gente já está sempre, pegou uma expressão mais geral, testa os casos limites, ganha intuição física, que você já tem. Tá? Agora, o que acontece nesse caso com o campo elétrico? O campo elétrico, em geral, na magnetostática, ele não é nulo. Tá? Então, cuidado aqui quando tomar esses limites.
não tem esse termo, mas tem que tomar um certo cuidado. Então aqui só, enfim, um comentário, né? Quer dizer, quando a gente tem aí a magnetostática, dentro lá dos fios a gente tem campo elétrico, inclusive é o que vai ali produzir as correntes. Essa daqui é a lei de Ohm que vocês viram lá nos cursos de graduação, tá? Essa daqui é a condutividade. E aí, enfim, a gente depois, quando estudar eletro na matéria, vai discutir em bem mais detalhes isso daqui, mas só para chamar a atenção que mesmo enquanto na eletrostática, em geral, você pensa que, enfim, está numa situação que não tem campo magnético, na magnetostática isso não é possível. Inclusive, tem uma discussão rica aí, que eu não vou entrar aqui em detalhe, eu remeto essa dissertação do Anderson, que vocês podem encontrar aqui nesse link, para uma discussão bem detalhada. Mas esse campo elétrico ao longo do fio, quem produz são distribuições superficiais de carga. Então, você vai ter aí, quer dizer, uma distribuição de cargas que não é zero, que vai produzir um campo elétrico ao longo do fio, tá? Essa discussão é imensa, nos cursos de graduação talvez vocês tenham feito aí um pouquinho de detalhe. Quem quiser, depois no encontro a gente pode conversar um pouquinho e tal. E de novo, remeto a esse material, está muito legal aqui para olhar isso em detalhe. Então, qual é o papel aqui do retardamento? Então, você vê. Primeiro, ele vai corrigir as equações estáticas. Porque agora, você vai, quando você for considerar o termo de Coulomb, você não vai mais botar aqui, enfim, agora você tem que levar em conta que esse ρ está no tempo retardado. Se você está querendo o campo no instante t, você vai precisar da distribuição de carga no instante anterior, e o quão anterior esse instante depende do R' que você está considerando, tá certo? Quanto estejam mais longe do lugar onde você está calculando o campo, vão contribuir com um tempo mais retardado, né, anterior. Mas esse não é o único efeito, ou seja, o retardamento ele corrige as leis estáticas, como está nos termos que a gente discutiu anteriormente, mas ele introduz novos termos com relação ao caso estático. Introduz esse termo, esse outro termo aqui, né? E esse termo. Nota que são termos que caem mais lentamente com a distância, tá certo? Do que os casos estáticos. Tem uma física muito rica aqui, isso está ligado com retardamento, que a gente depois, com radiação, desculpa, que a gente vai discutir nos próximos vídeos. Então, retardamento ele tem consequências fundamentais. Ele faz com que o campo tenha contribuições aí de novas fontes. Agora você tem um ρ ponto e um j ponto contribuindo aqui para o campo elétrico. E você tem aqui um j ponto contribuindo para o campo magnético. E essas novas fontes estão ligadas aí a contribuições que caem mais lentamente com a distância do que o caso estático. Tá? É muito, muito rico isso. E aí, para a gente ganhar a intuição, é sempre interessante a gente analisar aí as escalas, em que situações esse termo vai ser relevante comparado a esse. A gente viu que esse termo aqui ele vem exclusivamente em virtude do retardamento. Enquanto que o primeiro termo ele também tem contribuição do retardamento, porque o J tem que ser calculado no tempo retardado, mas ele é um termo que sobrevive no limite estático. Ele dá o Biot-Savart, justamente como a gente falou. Então, qual é aí, quando que esse segundo termo vai ser relevante? Então, antes de mais nada, é interessante fazer uma análise dimensional aqui, ou seja, ver o seguinte, que esse termo tem a mesma dimensão do termo que está sendo somado, como tem que ser, né? Ambos têm que ter dimensão de campo magnético. E você pode verificar isso. E esse termo, ele tem aí a contribuição, então, agora, de correntes que variam no tempo, ou seja, justamente um termo aí que não aparece na magnetostática. E ele, esse J ponto, né? Você vê que ele vai ter aí uma dimensão de 1 sobre tempo comparado com o J. Então, se você comparar o primeiro termo com o segundo, esse J ponto já fez você ganhar uma razão 1 sobre t. Agora, além disso, aí para corrigir esse 1 sobre t, você tem uma velocidade aqui no denominador, que é a escala de velocidade que você tem, que é a velocidade da luz, né? E aí, esse c vai, então, 1 sobre velocidade vai ter dimensão de tempo sobre distância. Então, você corrigiu aqui já o tempo, e agora você tem uma distância a mais aqui no numerador, ou seja, vai ter que cair com uma potência menor, como a gente tinha antecipado no slide anterior. Justamente que aí esse primeiro termo ele vai ter um fator L a mais no denominador, então é equivalente a dizer que o segundo termo tem um fator L a mais no numerador, então eles têm a mesma dimensão como deveria ser. Tá? Então você vê que esse primeiro termo ele cai com 1 sobre a distância ao quadrado, né? Tem o cubo aqui, mas tem esse R menos R' no numerador, enquanto que o segundo cai com 1 sobre distância apenas. A gente vai ver que essa é a marca registrada justamente do termo que vai contribuir para a radiação, né? Cair com 1 sobre a distância. A gente vai ver isso nos próximos vídeos, mas aqui eu já chamo a atenção justamente para o fato de que o retardamento ele vai fazendo você, enfim, ter contribuições que caem mais lentamente, isso pode ser visto por análise dimensional, inclusive. O fato de cair mais lentamente vai ser fundamental nessas discussões sobre radiação. Agora, o que a gente quer fazer é estimar, né, a razão, ou seja, quão relevante vai ser esse termo frente ao primeiro, né? Enfim, aqui, ordens de grandeza, vamos analisar isso aqui em termos de... Enfim, você vê que esse segundo termo, sobre o primeiro, né, vamos denotar aqui esse R, como a gente fez em outros vídeos, ele vai ser aí o módulo entre R menos R'.
Então aqui o R é o ponto de observação, que você está querendo calcular o campo, e o R' é um ponto da fonte aqui que você está considerando. Você vê que essa comparação ela vai ser basicamente da ordem aqui, da razão do J ponto pelo J, né? Tá certo? Aqui no segundo termo com o primeiro. Esse primeiro tem uma distância a mais no denominador, então vai aparecer um R no numerador, nessa razão, e a velocidade da luz aqui no denominador, tá? E aí aqui, quer dizer, tipicamente, enfim, denotando aqui por ter a escala característica de tempo do seu problema, então você tem, por exemplo, aí o dipolo oscilando com frequência ômega, né? Uma corrente oscilando com frequência ômega, esse T seria o inverso da frequência. Enfim, claro que um problema concreto, você pode eventualmente ter mais escalas, você pode ter outras coisas aí acontecendo. Mas como assim um guia geral, para a gente ganhar uma intuição do que está acontecendo, a gente vai considerar então que esse J ponto, né, se T é a escala de tempo característica do problema, a variação de corrente, que é um ΔJ sobre ΔT, para o J variar apreciavelmente, ele vai variar nessa escala que a gente está definindo como a escala de tempo T grande. Esse J ponto vai ser basicamente o J sobre o T grande. Isso então, assim, essa é a ideia de pensar em termos de escala, em termos de problemas típicos. Claro que problemas concretos, como eu disse, enfim, esse Tsão não precisa nem... Enfim, pode ter várias escalas de tempo e assim por diante. Mas isso aqui ajuda a ganhar muita intuição, porque aí você vê que essa razão, então, para esses problemas típicos, ela é cinemática, no sentido que ela não depende em si do valor da corrente ali. Você tem ali uma razão entre R grande e CT grande. Então, você tem aqui diferentes maneiras de interpretar. Uma interpretação interessante é a seguinte. Esse T grande, então, é a escala de tempo em que o sistema muda apreciavelmente. Então, esse termo aqui, né, de radiação, ele vai ser relevante quando o quanto a luz anda nesse tempo T grande é pouco comparado com a distância que separa o ponto de observação do ponto da fonte. Ou seja, quando a luz efetivamente chegar lá, a fonte já mudou muito, tá? Então, isso aqui já te dá aí uma ordem de grandeza. Então, vamos analisar aqui um caso interessante que a gente tem um circuito de corrente alternada. Então, você tem aqui um circuito, né? Tem lá uma bateriazinha e tal. E aí, você bota aqui uma fonte que oscila, por exemplo, temporalmente. Imagina que a escala de comprimento aqui envolvida para esse circuito seja L, tá? A ordem de grandeza ali do tamanho dele. Cara, se você bota essa corrente aqui para oscilar, quer dizer, lá em física básica, quando você faz lá as contas do circuito, você, enfim, resolve, você tem que a corrente oscilando com uma frequência ômega, você vai ter ali uma corrente oscilando com a mesma frequência aqui no seu circuito, né? Aqui o circuito pode ter ali, enfim, eu não estou entrando no detalhe de tudo que está no circuito, só a discussão geral. Mas você pode perguntar o seguinte agora por retardamento. Olha, quando muda o potencial aqui, cara, leva um tempo para o cara que está lá do outro lado do circuito saber que mudou. Então, quando que a gente pode efetivamente tratar lá o circuito com as equações que a gente está acostumado, lá de física básica, sem levar em conta o retardamento? E aí uma estimativa nesse caso, quer dizer, aquele T grande, nesse caso, é justamente o 1 sobre ômega, né? Tá certo? Ou seja, o J ponto sobre J agora, se quiser, ele vai ser basicamente da ordem de ômega, né? E se for uma oscilação com frequência bem definida mesmo, isso aí é preciso mesmo, né? Quer dizer, tem aí, eles não vão estar em fase, né, em geral, mas a ordem de grandeza vai ser essa mesmo. E aí você vê, então, você tem aqui qual é a razão envolvida, tá? Para o qual você teria que levar o retardamento. Então, vamos botar alguns números para ganhar intuição. Sempre é importante você buscar ter aí algumas intuições numéricas, tá? Então, a gente vai esperar aqui que a magnetostática tenha que ser corrigida quando o L for da ordem de C sobre ômega, tá bom? Se você colocar aí a frequência de 50 Hz, como essa aí dessas redes de transmissão que a gente enfim, carrega aí corrente para nossas casas e tal, você vê que o tamanho do circuito tem que ser da ordem de 1000 km. Então, uma malha ali que tenha mais de 1000 km vai precisar levar em conta ali efeitos de retardamento. Realmente, ou seja, a luz é muito rápida, né? Ou seja, se oscila 50 vezes no segundo, o DDP lá na bateria muda ela oscila. E, enfim, tem 50 oscilações em um segundo. E quer dizer, para você ter que levar em conta aí o retardamento, você precisa de um circuito que tem aí da ordem de 1000 km, tá? Então, enfim, esses aí são alguns exemplos dessas análises de ordem de grandeza. Vocês podem fazer vários outros. É muito importante desenvolver essa intuição de, enfim, sair dessas equações abstratas e ir para fenômenos físicos que vocês, para ver as escalas, as grandezas, quando o termo é relevante, quando o termo não é. Fiz essa análise para o campo magnético. Vocês podem tentar fazer análises semelhantes para o caso elétrico. Tem bastante discussão aí, realmente muito rica, a ser feita, tá?
Voltando aqui agora para o nosso problema geral, então essas são as equações de Diffie-Hellman. Então, dadas as fontes, a gente está obtendo os campos, né? De novo, ainda não demonstrei isso, será demonstrado oportunamente, mas essa não é, em princípio, a solução geral. A solução geral, a gente pode sempre escrever como uma solução do homogêneo e uma particular. Ou seja, nesses campos aqui, você pode sempre superpor qualquer solução do homogêneo do ponto de vista matemático. Então, lá aquele gifzinho que apareceu tanto nas nossas aulas anteriores. Então, qualquer campo aí que esteja satisfazendo a equação homogênea. Então, por exemplo, se for um campo monocromático, ele vai ter que satisfazer lá o ômega igual a K vezes C, né? Vai ter que ser transverso, todas aquelas condições que a gente viu, tá? Fisicamente, até onde, quer dizer, que a gente conheça aí dos nossos experimentos, todo campo ele é produzido por fontes, mesmo que sejam fontes aí antigas, a gente discutiu isso em aulas anteriores. Então, a radiação cósmica de fundo ela vem aí de momentos muito antigos do universo, mas teve ali, enfim, alguma fonte que produziu esse campo, né? A gente comentou isso em mais detalhe na aula sobre fontes, né? Do campo eletromagnético, equação de onda homogênea. Mas, quer dizer, muitas vezes, embora até onde a gente saiba, então, essa equação até, na verdade, ela seja meio que completa, se você puser aqui todo o ρ ponto e j de todos os instantes do universo, em todos os pontos do universo, mas claro que isso não é conveniente, né? Quer dizer, você tem lá o Sol aqui lá longe mandando o campo eletromagnético que vai ser espalhado aqui pelas moléculas da atmosfera. Você não precisa modelar o Sol em detalhe para entender porque o Sol é azul, ainda bem, né? Porque seria bem mais complicado. Considerar que tem uma onda aqui homogênea que está incidindo, tá? Nas moléculas aqui da atmosfera e, enfim, está excitando de polinhos e isso está emitindo radiação. A gente vai fazer toda essa análise quando a gente estudar espalhamento. Mas aqui eu já adianto o mecanismo físico. Então, o ponto é que muitas vezes você considera, então, quer dizer, que você tem ali um campo que está chegando, que você, enfim, vai ser dado aí pelas condições iniciais do seu problema, né? E o campo completo é a superposição apenas das fontes que você está levando em conta, que, por exemplo, as moléculas da atmosfera, que você não coloca no ρ, você não coloca nada do Sol nem nada. Então, você bota só uma parte do ρ e do J e superpõe com uma solução de onda homogênea. Isso que a gente faz na prática, uma parte das vezes, né? Tá? Agora, de novo, chamando a atenção. Essa é a solução geral, assim, do problema fundamental dos campos, mas supondo que a gente conheça o ρ e o J, tá? Isso não é, na verdade, dado sempre. Na verdade, quer dizer, o contrário. A gente sabe que aqui a força de Lorentz, né, que vocês viram em cursos anteriores, aqui para uma distribuição contínua, né? Então, quer dizer, cada elemento lá do volume do material, você vai ter aqui uma força elétrica, vai ter uma força magnética, e isso vai, por sua vez, deslocar as cargas, vai produzir corrente, vai defletir corrente. Então, quer dizer, a rigor, a gente tem ainda esse conjunto de equações acopladas que pode ser extraordinariamente difícil. Mesmo para uma carguinha pontiforme só, se você for uma carguinha pontiforme, o problema pode ser bem complicado. A gente vai estudar isso um pouquinho no curso, em outros contextos, mas só para chamar a atenção que até aqui, realmente, no curso, a gente está considerando o ρ e J prescrito. Em alguns casos, a gente consegue fazer isso, e a gente, quando começar agora a entrar nas partes das aplicações, daqui a algumas aulas, falar de espalhamento e tal, a gente vai ver melhor quais são as condições para a gente poder fazer isso. Aqui a gente está no ponto de fazer uma discussão interessante sobre os fundamentos do eletromagnetismo, que é o seguinte, vamos dar um passo para trás, esquece eletromagnetismo, vamos para a mecânica. Então, lá em sistemas mecânicos, né, dentro ali da simetria de Galileu, né, que vocês estudaram nos cursos de mecânica da graduação, um dos princípios fundamentais é o chamado princípio de determinismo newtoniano, essencialmente a segunda lei de Newton, né? Ou seja, a ideia de que você, conhecendo as posições e velocidades em um instante de tempo, você pode prever o movimento subsequente do sistema. Ou seja, você pode descrever a dinâmica de um problema a partir de uma equação diferencial de segunda ordem, ou seja, a aceleração de uma partícula k, que é a derivada segunda dessa partícula, é uma função das posições e velocidades de todas as partículas que compõem o sistema, se for um sistema isolado. Se não for isolado, pode depender também explicitamente do tempo, essa função aqui. E aí a questão é determinar essa função. E aí você introduz o conceito de força, né? Então, enfim. Mas na prática, o que o princípio de determinismo newtoniano está dizendo é que você consegue prever o movimento resolvendo uma equação diferencial. Então, no caso da gravitação, essa função aqui vai ter a ver ali com 1 sobre o quadrado da distância, né? No caso aqui de uma mola, do sistema amortecido, quando você está próximo ao equilíbrio, você pode descrever como uma força restauradora, a lei de Hooke. Vai ter aqui, em princípio, uma força de arrasto, né, que aí depende da velocidade. Então, a ideia, de qualquer maneira, é que essa aceleração é função das posições e velocidades. Ou seja, a derivada segunda é a função das
derivadas primeiras e da função. Isso é a equação diferencial e é o que vai pavimentar aí o caminho para o determinismo newtoniano, tá? Agora, vamos ver o que acontece no eletromagnetismo e vamos começar com o contexto aqui da eletrostática, que é o mais simples, que a gente vê lá, estuda primeiro e tal. Então, eu quero fazer agora essa investigação tentando analisar o movimento de uma carga pontiforme Qzinho, tá? E aí, gerado aqui, na presença aqui de uma distribuição de cargas estáticas aqui, que, por exemplo, pode ser contínua, pode ser um conjunto de cargas pontiformes, não importa muito. E aí, o que acontece nesse caso? Bom, a aceleração da partícula, ela vai ser dada por essa equação daqui, né? Quer dizer, então aqui, de novo, massa vezes aceleração é a força que atua na partícula, que é a carga da partícula, vezes... Aí aqui, quer dizer, a gente fala isso daqui justamente em termos do conceito de campo elétrico, né? Isso aqui seria o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas, é Coulomb, né? Mas não preciso falar no conceito de campo elétrico. Nota que isso aqui você tem exatamente o que a gente tinha no slide anterior, ou seja, a aceleração da carga é uma função da posição da carga e aqui no caso das posições das demais cargas que compõem o problema. Se for uma distribuição contínua de cargas, aí aqui, enfim, vai ser um contínuo esse cara, vai depender dessa função ρ, né? Mas está dentro do mesmo esquema ali do paradigma newtoniano. E, de fato, quer dizer, aqui a eletrostática, essa teoria é exatamente a gravitação newtoniana, né? Que é a coroa máxima aí da mecânica de Newton, né? Então, isso aqui está totalmente de acordo com o determinismo newtoniano. A gente pode introduzir o conceito de campo. Matematicamente é conveniente, porque em vez de ficar com esse troço feio aqui do lado direito, se diz que isso aqui tudo é um E de R. A profundidade justamente no fato de que, quer dizer, essa aceleração que a carga sente é proporcional à carga dela e é uma função que não depende de nenhum atributo dessa carga Qzinho, depende só de onde ela está no espaço. Então, esse campo é uma propriedade da distribuição que está gerando ele e de posições do espaço, um aspecto geométrico, né? Então, você fatora e fica com uma coisa conveniente. Mas aqui é puramente o uso de campo aqui é uma conveniência puramente matemática e até notacional, mais até do que matemática. É conveniente de representar. Não é à toa que, às vezes, quando a gente começa a aprender eletromagnetismo, em geral se estuda primeiro o caso estático, o conceito de campo fica parecendo uma coisa bem abstrata, fantasmagórica, porque, de fato, aqui ele não encarna nenhum conceito físico muito novo, é só uma forma de representar conveniente. A gente vai entender mais a conveniência física, a importância conceitual do conceito de campo eletromagnético quando a gente vai para o caso dinâmico. Agora, mesmo no caso dinâmico, e é isso que a gente agora com as equações de Diffie-Hellman pode perceber melhor, a gente, a rigor, também pode abrir mão do conceito de campo. Olha lá, quer dizer, você tem que a aceleração da carga vai ser carga sobre a massa, e aqui, se você olhar aqui dentro, é justamente lá o que a gente tinha como campo elétrico. Aqui é justamente o campo magnético. Mas olha só, tudo bem, o caminho histórico que a gente seguiu para chegar nessa equação foi através do conceito de campo e tal, mas a partir do momento que eu tenho essas equações, acabou. Eu não estou falando em campo elétrico nem em campo magnético. Em princípio, eu tenho aqui uma equação que me fornece a dinâmica para o movimento dessa carga aqui, seja essa carga quem ela for. Então, a rigor, a gente também pode abrir mão do conceito de campo. Mas o que está acontecendo? Pelo fato do caminho histórico ter sido justamente através da introdução desses conceitos, o que a gente ganha e o que a gente ganha de usar e o que a gente perderia se a gente optasse por descrever a carga através desse conjunto de equações aqui e não falar no conceito de campo. E aqui já não é mais só conveniência matemática, não. Tem conceitos profundos, tanto de matemática quanto de física, que é o que eu quero comentar agora. Então, a primeira coisa importante para chamar a atenção é que, nesse caso, a gente tem o retardamento, que a gente vem discutindo bastante nos últimos vídeos. Então, devido ao retardamento, a gente vê que já é impossível escrever da maneira como a gente vinha escrevendo antes, que a aceleração seria a função das posições e velocidades da carga naquele instante, das demais cargas que compõem o problema naquele instante. Agora, a gente vê o seguinte, a aceleração da carga ela é função das posições aqui, das velocidades e tal da carga, em instantes de tempo diferentes. Então, aqui você já vê que a matemática envolvida é completamente diferente do que estava presente ali na segunda lei de Newton. Bom, é esperado, a gente sabe que a dinâmica vai quebrar a mecânica, a gente sabe que o grupo de simetria agora vai ser Lorentz, mas não precisa mudar tudo, e é isso que os campos vão permitir a gente fazer, é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. O segundo lugar em que o determinismo newtoniano, como geralmente expresso, quebra, é no fato de que agora, né,
você vai ter que a aceleração de uma dada carga não depende apenas das posições e velocidades das outras cargas, ainda levando em conta o retardamento, que vai depender em outros instantes de tempo. Mas vai depender também da aceleração, né? J ponto J, pensando J como densidade de carga vezes velocidade, o J ponto vai ter termos ali que tem a ver com a aceleração das cargas, né? Então você vê que o lado direito envolve também acelerações. Então realmente é bem diferente do que aparecia no contexto newtoniano. Agora, em termos do conceito de campo, a gente consegue escrever as equações de movimento de uma maneira muito mais parecida com o que a gente tinha lá na mecânica newtoniana. Então, se a gente diz que tudo isso que está aqui é o campo elétrico calculado na posição da carga no instante de tempo t, e tudo que está aqui do lado direito, todo esse termão aqui, é o campo magnético, agora, a aceleração da carga, ela depende enfim, vai ser uma função, né, da velocidade da carga, da posição, né, que está aqui, e das variáveis de campo. E as equações, aí se a gente introduziu esses caras novos agora, tem que dizer as equações dinâmicas para eles, que são as equações que a gente obteve nas últimas aulas, também sendo equações envolvendo aí derivadas segundas dos campos, como função aí das derivadas das fontes, né? E aqui no caso é uma equação diferencial parcial, porque o que a gente introduziu, essa noção de campo, está definido para cada ponto do espaço. Então, na verdade, a gente, quando introduz o campo, introduz infinitos graus de liberdade, né? Um contínuo de graus de liberdade. Quando a gente estava falando só das partículas, a gente tinha só as variáveis das partículas. Então, com esse conjunto de equações, a gente mantém próximo aí essa noção do determinismo newtoniano. A mecânica newtoniana quebra, mas a gente consegue ainda escrever uma equação em termos de equações de segunda ordem, que agora com o conceito de campo envolve equações diferenciais parciais e não só equações diferenciais ordinárias, né? Mas a gente mantém isso, e isso tem consequências físicas dramáticas, como a gente vai ver a seguir. Então, imagina, por exemplo, que você tem aqui uma situação que um fio pisca em t igual a zero. Então, vai emitir um campo, e aí você tem aqui uma carga inicialmente em repouso. O que vai acontecer? Em t igual a zero, o campo pisca, a carga nem sabe disso, não deu tempo da informação chegar lá. E aí, entre o instante de tempo zero e r sobre c, em que r é a distância da carga ao fio, a carga também não sabe que o fio piscou. Até que essa informação chega nela, e aí, a gente, nessa formulação dos campos, tem aqui, então, que vai ter um campo elétrico não nulo na posição da carga que vai acelerar a carga. Então, a gente entende que a carga acelerou em virtude dessa piscada do fio, por essa informação que está sendo trazida pelo campo, que eu estou representado aqui por esse amarelo, aqui, indicando aqui essas frentes de onda aí que estão se propagando depois da piscada do fio. Tá? Então, isso na formulação de campo, olha como a nossa noção de causalidade está preservada. Quer dizer, a carga acelerou, e se ela acelerou, alguém teve que acelerar ela. E quem acelerou ela foi o campo, que está presente na posição dela. Se a gente não tivesse o conceito de campo, matematicamente a gente pode fazer, como a gente viu. A gente fica com aquelas equações super esquisitas, que não são dessa forma daqui, aquela coisa esquisita lá que a gente tinha antes. A gente pode, mas olha como o mesmo problema fica bem esquisito para a gente conceitualmente. Você vai dizer que em t igual a zero o fio piscou, nada aconteceu com a carga. Passou um tempão, agora em termos de cargas e correntes não tem mais nada, só tem essa carga aqui, não aconteceu nada com ela, está parada. E aí, do nada, em t igual a r sobre c, essa carga acelerou. Aí você pergunta, ué, se a carga acelerou, quem acelerou ela? E aí o ponto é que aqui você tem, se você realmente quiser usar só as suas variáveis dinâmicas da matéria, se você não quiser usar o conceito de campo, nada errado com isso. Só que agora você tem que reformular a sua noção de causalidade. Ela não é mais local no tempo. Se a carga acelerou agora, vai ser em virtude, eventualmente, de alguma carga e corrente que existiu no passado. Isso não tem problema nenhum. É isso que as equações que a gente obteve estão mostrando para a gente. Então, no certo sentido, você vê que introduzir o conceito de campo, ela consegue manter essa noção de causalidade newtoniana mais íntima que a gente tem. A mecânica newtoniana quebrou, várias coisas já não valem mais. O grupo de simetria é Lorentz, não é mais Galileu. Mas essa noção de causalidade que veio da revolução ali, do estudo da inércia e tal, a gente permanece com ela até hoje. Se a carga acelerou, se tem alguma aceleração, essa aceleração tem que ser explicada, ela foi causada por algo. Diferente de velocidade. Você tem um cara lá em MRU, ele por inércia pode ficar para sempre. Enfim, ninguém precisa explicar por que você tem uma dada velocidade naquele instante. Isso vem da condição inicial. Agora, se acelerou, tem algum agente físico fazendo alguma coisa naquele instante. Essa noção de causalidade o campo permite manter.
Agora, se você abre mão do conceito de campo, você vai ter uma teoria matemática toda diferente, mas com uma complicação dramática, porque agora essa aceleração ela se deve a coisas que aconteceram no passado, né? Enquanto que com o campo, é o campo que está nessa posição, nesse instante de tempo, agindo na carga. Então, num certo sentido, a gente vê que a introdução de campo, ela existe ela permite, né? Desculpa, ela permite a gente manter essa noção de causalidade presente. Num certo sentido, até por isso, não é à toa que cabeças newtonianas, né, propuseram o conceito de campo, justamente porque a própria origem histórica passa um pouco por isso, de você ver, olha, se a carga acelerou, tem alguma coisa aqui. Não é matéria. Então deve ter um tal campo aí que está agindo. E isso tem bastante física, em especial quando a gente pensa aqui em termos das leis de conservação. A gente vai até estudar bem mais detalhe a partir da próxima aula, as leis de conservação. Mas aqui, só lembrando até o que vocês viram de outros cursos, vamos começar aqui com a gravitação newtoniana, com a eletrostática. Nota que você tem conservação aqui apenas global de energia de momento linear. Então, você tem aqui esse sistema de estrelas binárias, né, orbitando ali em torno do centro de massa comum, né, como vocês veem nos cursos de mecânica e tal. Então, o momento linear de uma estrela, enfim, o momento linear de uma estrela só não conserva. O que é conservado é a soma do momento linear das duas estrelas, né? E aí, como se quer dizer, o momento linear da estrela 1 está desaparecendo dela e aparecendo na 2, quer dizer, uma coisa global no sentido que não é local, você não conserva o momento linear ponto a ponto do espaço. Mesma coisa, a energia cinética desaparece aqui, você até introduz aqui a ideia de uma energia potencial e tal, mas aqui essa ideia, pensar em campo aqui nesse contexto da gravitação newtoniana, da eletrostática, é um conceito bem fantasmagórico, realmente, como a gente viu, aparece puramente por conveniência matemática. Faz a contraposição agora com o que acontece na eletrodinâmica, né? Aqui você tem justamente a ideia de que quando você leva em consideração aqui que tem a presença do campo, e como a gente até frisou anteriormente, essa talvez seja a maneira mais física, mais intuitiva de pensar na necessidade do conceito de campo. Se você tem agora uma velocidade finita de interação, é isso que é alheio à mecânica, é isso que é diferente do que tem na gravitação newtoniana e que viria quebrar a mecânica newtoniana, o fato dessa interação vir com uma velocidade finita, a energia que desaparece do Sol, o momento linear que ele está perdendo ali, que vai ser trazido para a gente, ele é trazido pela onda eletromagnética. Então agora você tem uma conservação local, ponto a ponto do espaço, instante a instante de tempo, ou seja, cada instante a energia e o momento linear se conservam, e em cada ponto do espaço, se a energia variou, é porque ela foi para o vizinho, ela não desaparece de um ponto e aparece longe. Então é uma conservação local e não global. Então, realmente, você, com isso, tem aí essa noção de alguém, um agente físico que está carregando essa informação para a gente. E por isso até que, para entender intuitivamente o conceito de campo, é muito mais fácil pensar na eletrodinâmica do que no contexto newtoniano, na eletrostática. Ali, como a gente viu, realmente é uma coisa bem anti-intuitiva. Mas como a gente está vendo, você, na verdade, pode escrever aqui situações que você tem cargas aceleradas, arbitrárias, situação genérica qualquer, sem falar no conceito de campo. Mas aí, realmente, a coisa fica bem esquisita. Vamos ver isso um pouquinho melhor. Então, vamos voltar aqui no exemplo que a gente tratou. E estamos considerando aqui, então, essa teoria, né, que só tem os graus de liberdade das cargas. E aí, o que acontece? Vamos pensar em termos de energia. T igual a zero, o fio pisca. Então, você tem aqui uma corrente que existe só nesse instante de tempo, que emite essa onda eletromagnética. Agora, a gente quer pensar isso sem o conceito de campo. Então, tinha uma certa energia aqui que foi perdida pelo fio. E aí, quer dizer, nesse cenário aqui que a gente está pensando só nos graus de liberdade da matéria, sem botar campo, basicamente todo esse intervalo de tempo aqui, aquela energia desapareceu, né? Ela não existe mais, ela não está em lugar nenhum. E aí, de repente, quando você pega aqui T igual a R sobre C, essa informação que o fio pescou chega aqui nessa carga e acelera ela, e aí então ela pega uma parte da energia que estava aqui nesse fio. Então isso aqui é bem o que está acontecendo aqui, né? Quer dizer, nota que no cenário de campo estava tudo bonitinho, a energia estava sendo trazida por essa onda eletromagnética. Aqui nesse cenário alternativo, não é que a energia não conserve, não é isso que está acontecendo, porque se conserva numa perspectiva, vai ter que conservar na outra, só que a matemática vai ser muito mais complicada. Aqui, o que esse exemplo está mostrando é que essa lei de conservação ela vai ser não local no tempo. Então, se você quiser escrever ali a grandeza matematicamente conservada, você não vai conseguir um cara que instante a instante seja conservado. Mas você consegue ter esse tipo de coisa aqui, que uma energia que estava aqui no instante de tempo t vai envolver, enfim,
a energia que é transferida para cargas em outros instantes de tempo. E isso dá para ver, pensando matematicamente, você escreve, um jeito curto de ver isso é o seguinte: escreve a lei de conservação em termos do campo, que é o mais fácil, como vocês fizeram na graduação, e como a gente vai fazer em detalhe no próximo vídeo, lá com a expressão matemática que vai envolver o campo elétrico. Onde tem campo elétrico, você bota essa expressão. Aqui, com a integral, né? Onde tem campo magnético, você bota essa expressão. E aí, você vai ter uma lei de conservação da mesma forma, só que ela é não local no tempo. Nota que quando você calcula aqui os tempos retardados, o ρ, o j, ponto, todo mundo aqui, cada r' dessa integral, o instante de tempo retardado é diferente, né? Então, você tem uma lei de conservação aí que está mexendo em tempos diferentes. Claro que a gente poderia discutir se isso a gente vai querer continuar chamando de lei de conservação, porque é uma coisa tão esquisita, mas ainda assim, quer dizer, o que a gente chama de lei matemática de conservação vai aparecer, mas é uma interpretação bem mais esquisita, bem mais estranha, né? Então, quer dizer, olha como o conceito de campo permite a gente manter noções que a gente tinha de uma maneira tão natural, né? E até, na verdade, ela melhora, no certo sentido, a discussão que a gente tinha de lei de conservação e mecânica, porque lá era só global. Quando a gente tem um campo, a gente vai ter a possibilidade dessas leis de conservação locais, mas só com o campo. Sem o conceito de campo, elas são não locais também. E pior do que na mecânica newtoniana. Porque na mecânica newtoniana eram não locais no espaço, mas eram locais no tempo. Instante a instante você tinha conservação. Agora, se você fizer aqui a eletrodinâmica sem introduzir a ideia de campo, você fica com uma não localidade espacial e temporal, fica uma bagunça, basicamente, né? Então, assim, examinar essas teorias alternativas, essas formulações alternativas, é interessante não para usar elas na prática, está bem nítido aqui, bem claro que realmente é melhor fazer eletromagnetismo com campo elétrico. O bicho tem um nome, a teoria tem um nome do cara, porque justamente ele é tão importante, tão útil, tão conveniente. Mas às vezes ver cenários diferentes te joga insights complementares sobre o quão rico, quão profundo é a introdução do conceito de campo, né? E não é só isso. Embora quase sempre seja altamente conveniente falar em campo e uma complicação danada fazer essa formulação alternativa, às vezes tem um ou outro caso específico assim que pode ser interessante lançar a mão dessa interpretação alternativa. O caso talvez mais famoso, fica aqui como comentário extra, a gente não vai entrar nos detalhes, é justamente quando a gente tem reação de radiação. Então, você está querendo estudar o campo que a carga produz, qual é o efeito desse campo nela própria, uma autoforça, né? Então, isso é importante se você quer entender ali questões de conservação de energia, né? Porque você vai ter ali uma força dissipativa devido à reação de radiação. E aí, falar do campo aqui diretamente é complicado, porque o campo na posição da carga diverge. Então, há formulações alternativas, quem viu lá na graduação, isso aqui não vai aparecer para a gente no curso, é um tópico extra, mas é só um comentário extra, nem um tópico, um comentário, a gente não vai estudar isso aqui em detalhe, mas para chamar a atenção que quando você tem reação de radiação, às vezes é conveniente você substituir o campo produzido pela partícula por uma força que depende só das variáveis dinâmicas da própria partícula. Então, você elimina a variável dinâmica do campo produzido pela partícula. O preço que você paga é que agora a equação diferencial que você obtém já é uma equação de terceira ordem, ou seja, a aceleração ela não é função apenas das posições e velocidades. Ela, enfim, aqui na verdade está aparecendo a derivada terceira, né, a chamada taxa de arrancada da carga. Então, isso aqui a gente diz justamente que quebra o determinismo newtoniano, e várias coisas esquisitas aparecem a partir daí, tipo pré-aceleração, coisas que não apareceriam no contexto newtoniano. Então, para você entender esses paradoxos, pseudo-paradoxos, você precisa justamente ver da onde ele está vindo, né? Ele está vindo da introdução de um termo que não estaria presente no determinismo newtoniano. E esse termo aparece por quê? Porque você elimina a variável de campo. Então, sem a variável de campo, toda a nossa noção de determinismo e causalidade tem que ser modificada. Não é que seja uma teoria não determinística, não é isso, é determinística. Só que é um determinismo diferente do newtoniano. Aqui é uma equação diferencial de terceira ordem. Então, essa ideia de que você, conhecendo posições e velocidades, pode prever o movimento, acaba, porque agora é uma equação de terceira ordem. Você precisa de 3 constantes. Tá? Então, como eu disse, eu não vou entrar nisso daqui tudo, mas o ponto central aqui é chamar a atenção para isso. Ou seja, se você tem um sistema de cargas de partículas interagindo no contexto da mecânica newtoniana por interações instantâneas, você pode só falar nas variáveis dinâmicas da matéria, e está tudo bem. Quando você vai para o caso de interação com velocidade finita, que tem retardamento e tal, o que acontece é que é muito conveniente você introduzir o conceito de campo. Qual é o preço que você paga? Você agora se introduziu infinitos graus de liberdade na teoria, uma coisa dramática, né? E esses infinitos aí permearam o século XX com várias esquisitices que vão aparecer em teoria de campo justamente por ter infinitos graus de liberdade.
Então, mas você pagou um preço alto, qual é a grande vantagem? A possibilidade de você manter a sua noção de causalidade newtoniana intacta na prática. Você diz, se uma carga acelera, se tem uma carga num certo ponto que acelerou, tem alguma coisa ali naquele instante agindo sobre ela. Essa coisa é o campo, é a noção de campo. E abrir a mão dessa descrição é possível, mas em geral não é conveniente, porque a nossa noção de causalidade é a base de muita coisa que a gente faz. Tá? Às vezes, como é o caso da reação de radiação, pode até ser conveniente. Então fica aqui, enfim, isso encerra essa parte mais de fundamentos do eletromagnetismo. Vamos voltar agora para o que a gente vinha discutindo antes. Por fim, eu vou fazer aqui, vamos agora obter esses campos, tá certo? Então, a gente viu que as equações de onda são dadas por essa expressão, eu vou ser aqui um pouco esquemático, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, para vocês abrirem os cálculos, tá bom? Então, primeiro, a gente aprendeu aqui a função de Green do problema. A gente aprendeu qual é a onda produzida se você tem uma fonte que pisca em telinha na posição R', uma fonte pontiforme que só existe num instante de tempo. A gente achou essa função de Green. A gente viu que ela tem aí ela é tributária do princípio de Roy. A gente consegue interpretar e ganhar intuição por isso. Mas isso é matemático, o importante é que a gente tem aqui a função de Green. Essa função de Green, ela faz com que a única contribuição se dê para a telinha que é igual ao chamado tempo retardado. Então, a gente introduziu o conceito de tempo retardado. Tendo agora essa função de Green, a gente resolve o campo magnético. Basta você integrar a fonte explicada pela função de Green. Fisicamente, isso é o quê? A função de Green é a contribuição quando você tem uma fonte que pisca num ponto do espaço. Pelo princípio de superposição, quer dizer, qualquer fonte, por exemplo, esse rotacional de J, seja ele qual função for, do tempo e do espaço, não importa, é uma superposição de caras que estão piscando em posições diferentes, em tempos diferentes. É isso que está dizendo aqui fisicamente. Substituindo a função de Green, a gente viu que isso é basicamente o campo magnético, vai corresponder aí a você retardar a fonte, no caso, retardar o hot do J. Porém, como a gente viu no último vídeo, retardar a derivada de alguém não é derivar aquela grandeza retardada. Derivar e retardar não comutam. Então, aqui é conveniente a gente escrever isso diferente para a gente poder escrever em termos puros das fontes. Você poderia, isso aqui é uma resposta perfeita, isso aqui já é o campo magnético. Mas acaba não sendo a maneira mais conveniente de escrever fisicamente. E aí, a gente demonstrou essa identidade daqui. Ou seja, o rotacional de uma função retardada é você retardar o rotacional da função, tá? Com essa correção. Na verdade, lá a gente fez para o gradiente de uma função escalar, mas vocês podem adaptar, é a mesma demonstração. Então, uma vez que a gente tem essas relações, agora a gente pode, então, substituir esse termo que aparece ali em prol desses dois termos aqui. Olha como já apareceu lá o termo de radiação, tá? Que a gente estava discutindo lá mais no início da aula. A gente vê que ele vem justamente dessa não comutação. É fundamental não confundir essas duas coisas. Se o que tivesse aqui, você por notação ruim ou que razão que fosse, você confundisse com o que está aqui, você ia chegar na lei de Biot-Savart, corrigida. Você ia perder o termo de radiação. O termo de radiação ele vem justamente daqui, tá certo? Então a gente fica com essa expressão daqui, tá? E aqui já é então o termo de radiação. E esse cara daqui então é o rotacional da fonte. Aqui a gente pode escrever isso de uma maneira diferente agora. Então, para chegar aqui, tudo que a gente usou foi essa identidade sutil que a gente discutiu no vídeo anterior. Mas agora, peço vocês pausarem o vídeo e fazerem um cálculo. Pode integrar esse cara por parte, tá certo? E aí você vai ter um termo de superfície que você joga fora. E aí essa derivada vai bater no 1 sobre R menos R'. E aí você fica exatamente com a forma aqui do termo de Biot-Savart, tá? Só que agora com o J sendo J retardado. Então você vê que, enfim, diretamente da equação de onda, você chega aqui na equação de Gefimento, tomando cuidado aí com a manipulação algébrica de grandezas calculadas no tempo retardado, tá bom? E aí a física daqui a gente já discutiu ela direitinho. Campo magnético, a lógica é a mesma. Agora você tem duas fontes. O que você faz? Você usa a função de Green, você vai ver que vai retardar aqui o grade de linha de Rho e vai aparecer um J ponto. Quando a gente usa manipulações algébricas similares, esse cara, você pode, em vez de escrever a retardada do gradiente, você escreve o gradiente de alguém retardado. E aí, da mesma forma, aparece um termo adicional aqui, então, devido ao retardamento. Então, você vê que Rho ponto é fonte de campo elétrico também. Uma coisa que se você olhar só na equação de onda do campo elétrico, não fica claro. Você olha e fala, olha só, você tem aqui um D'Albertiano menos o gradiente de Rho sobre ε0
Vamos dizer que o J seja zero, só nesse exemplozinho aqui. Aí você fala, ó, um ρ que varia no espaço gera campo elétrico. Mas não fica claro que um ρ que varia no tempo também gera. E aí é bem a intuição física daquele exemplo que a gente viu no vídeo anterior. O ponto é que quando você retarda, tá certo? Você vai ter contribuições aqui devido a ρ ponto, tá bom? Ou seja, se o ρ varia no tempo, essa variação de tempo gera uma contribuição a mais para o gradiente, tá bom? Enfim, bem lá o que está no vídeo anterior e a matemática que apareceu ainda agora. Agora, só para finalizar esse vídeo, aqui discutir uma sutileza, que é o seguinte. As equações de onda, elas não precisam satisfazer as equações de Maxwell. A gente viu que, embora as equações de Maxwell impliquem nas equações de onda, o contrário não é verdade. E a gente viu que isso acontece porque, quando você desacopla as equações, você perde informação. Então, por exemplo, tem esse exemplo aqui. Ela satisfaz a equação de onda, mas não de Maxwell. Essa onda aqui ela não é uma onda transversa. No vácuo, a gente sabe que as ondas têm que ser transversas. Então, agora, quer dizer, a gente saiu da equação de onda, chegou em Jeffimenko. Quem garante que Jeffimenko satisfaz a equação de Maxwell? Isso a rigor tem que ser demonstrado. Não é fácil demonstrar isso diretamente. Você poderia. Tenta pegar e aplicar o div aqui e ver se satisfaz a lei de Gauss. Mas não é nada fácil de fazer, não. O mais fácil é você analisar no espaço de Fourier. Tá certo? E aí, quer dizer, tem algumas outras opções, mas uma das mais fáceis é essa. Você, tomando a transformada de Fourier dessa equação de onda, você chega nessas duas equações daqui. Então, agora a gente ainda está na equação de onda, mas olha só o que acontece. Então, assim, em vez de a gente analisar as soluções da equação de onda no espaço direto, a gente analisa em Fourier, cara, isso é muito mais simples. E verifica se elas satisfazem as equações de Maxwell, que em Fourier a gente viu que são dadas por essas expressões daqui. Então, por exemplo, vamos começar com a terceira equação, que é a mais fácil, lei de Gauss do magnetismo. Você quer saber se o K escalar B é zero, você quer saber se o B é transverso. Ele é transverso, ele é perpendicular ao K, que é um K vetor. De fato, K escalar B vai ser K escalar K vetor J, e esse produto misto aqui é zero, porque o K é perpendicular ao produto vetorial dele pelo J. Então, voilà, lei de Gauss do magnetismo satisfeita. Façam agora esse caso daqui, da equação de Faraday, né, que é a outra equação homogênea. As equações inhomogêneas têm uma sutileza extra. Porque olha só, quando você pega aqui o campo elétrico, tá certo? Se você bate aqui o produto escalar com K para ver se satisfaz a lei de Gauss, cara, o lado direito não fica parecendo a lei de Gauss, não. Fica um troço diferente aqui. E aí você pergunta, nossa, será que satisfaz, então, as equações de Maxwell, a solução da equação de onda? Só que o ponto é que o ρ e o j eles não são independentes. Eles satisfazem a equação da continuidade, tá certo? De modo que, quando você analisa essa condição da continuidade em Fourier, isso aqui se transforma nessa condição daqui. Tá? Então, você vê que o ρ-til e o j-til, eles não são independentes. E eu não preciso impor essa equação da continuidade na mão, não. Lembra que ela é uma consequência das equações de Maxwell. Nos cursos de Física 3, vocês demonstram isso na formulação no espaço direto, né? Mas em Fourier também dá para verificar. E é o mesmo mecanismo, quer dizer, é uma consequência aí das equações inhomogêneas, justamente, das equações que vão acoplar com as fontes. Então, você pega aqui a lei de Ampère-Maxwell, toma um produto escalar por K, o que acontece? Esse cara daqui é zero, então você descobre ali que K escalar J vai estar relacionado com K escalar E, mas K escalar E você substitui aqui a equação de Gauss, e aí você chega nessa equação aqui. Tá? Então, vocês podem demonstrar a equação da continuidade em Fourier, a partir da lei combinando a lei de Ampère-Maxwell com a lei de Gauss, para a eletricidade, né? Então, voltando, isso aqui era o que a gente tinha obtido, né, quando a gente tomou K escalar E. Agora você pode usar essa equação aqui. E aí você vai ver que chega exatamente, satisfaz essa equação daqui também. E depois vocês podem verificar a última que a gente não verificou, que é a lei de Ampère-Maxwell. Também vai ter que usar a equação da continuidade. Então, o que a gente está demonstrando é que a solução da equação de onda inhomogênea, ela satisfaz Maxwell, desde que o ρ e o j que você coloque, ele satisfaça a equação da continuidade. Tá? É isso que está sendo mostrado. Então, realmente, no caso inhomogêneo, embora para a equação de onda homogênea você possa resolver sem a equação de onda que não seja a solução de Maxwell, para inhomogênea você não consegue. Ou seja, as fontes elas servem como diretores do espetáculo. Apesar de você ter desacoplado as equações, as fontes, elas, enfim, guardam ali as informações necessárias para satisfazer Maxwell. É bem sutil esse ponto. Bem, para finalizar, eu já fiz isso 3 vezes, mas agora, de fato, para finalizar, as equações de Maxwell elas são simétricas por inversão temporal. A gente viu, ou seja, você troca t por menos t,
tá? A carga mantendo inalterada, assim como o campo elétrico, e a corrente e o campo magnético trocando sinal, são a simetria das equações de Maxwell. Mas olhando aqui, não parece ser uma simetria das equações de F-. Primeiro que se você troca lembra que isso aqui é o ρ calculado em R' no tempo retardado, né? Vamos escrever assim, né? Então, trocar t por menos t já não é uma simetria aqui desse ρ. Segundo, tem esse termo aqui adicional, que, enfim, quando você troca o ρ de sinal, ele troca o sinal. Então, o que acontece? E aí o ponto é, lembra que, na verdade, para a gente chegar nessa equação, a gente escolheu uma função de Green específica, uma função de Green retardada, que não é simétrica pela troca de t por menos t. Então, quando você troca t por menos t, agora você tem que trocar também a função de Green retardada pela avançada. E aí vocês podem mostrar que esses sinais relativos eles mudam também. Lembra que esse termo aqui, ele veio daquela correção de que retardar e derivar é uma coisa de derivar e retardar. A correção do termo depende justamente da derivada do tempo retardado, né, do espaço. E você troca esse sinal, você troca esse sinal aqui. Pause um vídeo, verifique isso, é um ponto sutil. Mas aí, levando em conta isso, ou seja, você vê que esse conjunto suplementado com essa troca, aí você verifica explicitamente a simetria de t por menos t que está presente nas equações de Maxwell. E aí você vê, por exemplo, esse termo aqui, quando você troca a função de Green retardada pela avançada, vai justamente ficar inalterado, porque apesar desse ρ ponto carregar agora um sinal, o ρ não muda quando você troca t por menos t, o ρ ponto ganha um sinal, só que esse sinal é compensado pela mudança nesse sinal daqui, tá certo? E aqui nesse termo, quer dizer, o B muda quando você troca t por menos t, o J ponto não muda, porque o J mudaria, se a sua derivada temporal mantém o sinal. Tem a ver, e aí, mas por outro lado, apesar dele não mudar, esse sinal muda você vê como deveria ser, tá bom? Então isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro. Obrigado.